região encantadora, conhecida internacionalmente pelo turismo de verão e que ao longo dos últimos anos passou a receber turistas em todas as estações. Estamos falando do litoral sul catarinense. Rica pelas belezas naturais, a região é berçário das baleias francas, espécie presente de junho a novembro. As gigantes do mar podem ser vistas na beira da praia ou em trilhas ao longo da costa. Mas por aqui não são só as baleias que atraem os turistas, não. A tradição, a cultura, as histórias, o folclore e, claro, a gastronomia dão um toque especial na estação mais fria. Nessa edição de estreia dos Sabores da Terra, você vai conhecer um pouco mais do que Garopaba. Esse pedaço de paraíso no litoral de Santa Catarina te oferece também nos dias mais frios do ano. Caminhos que contam a história, ilustram o folclore, descobrem a beleza da natureza e são arquibancada para um show de acrobacias do maior mamífero do mundo. Esse repleto roteiro fica em Garopaba, em trilhas ao longo da costa. Venha com a gente nessa viagem e conheça mais desse turismo ainda pouco explorado no litoral catarinense. É aqui, nas águas catarinenses, que as baleias francas escolhem para ter e amamentar seus filhotes. Esse é o único berçário da espécie no Brasil. Elas migram da Antártida em busca de águas mais quentes. Costumo vir para cá de julho a novembro, essa é a época, né, da reprodução. Reproduzir principalmente, não que também não ocorram situações de acasalamento, mas normalmente essa região ela busca para reprodução. Exatamente, ela permanece nas enseadas, onde em menos profundidade, né, para o filhote poder se desenvolver, ter tranquilidade e poder crescer e depois de 2, 3 meses poder voltar até as Ilhas Geórgia ou Antártida, né, naquela região, para ele poder, enfim, aonde ele vai seguir se alimentando, que é a região, na verdade, de alimentação da baleia franca, né? Então, nesse período em que ela fica, durante praticamente um mês, ele consome uns 200 litros de leite, então ele vai praticamente dobrar de tamanho até a época dele voltar, porque o percurso é bastante longo, né? Na temporada passada, durante o período de observação, foram avistadas 273 baleias. Quem visita a região entre junho e novembro dificilmente vai embora sem avistar essas gigantes. A observação de baleias pode ser feita da orla das praias e a melhor experiência são em trilhas como essas. A Claudete e a Bernadette, que são guias e condutoras ambientais, nos acompanham em algumas dessas trilhas. Ao longo da costa são várias trilhas que ligam as praias, desde o extremo norte ao sul de Garopaba. Esses caminhos, hoje explorados pelo turismo, foram há anos atrás importantes rotas usadas pelos nativos para se deslocarem dos bairros à então Vila de Pescadores, hoje Praia de Garopaba. Esses caminhos tradicionais é um atrativo riquíssimo que Garopaba tem e que às vezes as pessoas acabam não aproveitando, né? Aqui próximo ao centro a gente tem esse caminho que leva da Praia do Centro até os areais, as areias do Macacu ou até o Siriú. Tem duas possibilidades, um caminho mais curto para quem não gosta de andar muito. Aí se tu faz do centro até as areias do Macacu, tu tem a opção de conhecer os artesãos que a gente tem ainda trabalhando na cidade. Tem a Dona Caetana, que faz esses chapéus aqui, ó, que é chapéu de palha de butiá. Tem a família Seu Bonifácio, que faz as esteiras também. Então, quando tu faz uma trilha, além de tu contemplar a paisagem, tu pode estar contemplando e visualizando a comunidade tradicional, que às vezes fica invisível, né, no meio do turismo, que as pessoas vêm só para ver praia, mas a gente tem muito mais além de praias, né? Durante o passeio é possível apreciar a beleza natural,
dar de cara com as baleias, visitantes ilustres e conhecer um pouco da história e do folclore da região. A gente, como condutor ambiental, né, a gente vai contando a história de Garopaba, próprio Mituba, né, a região toda aqui, a gente vai contando e dando algumas histórias mesmo da região, né? Então é bem bacana esse trabalho que a gente faz aqui. Aqui o que tem de lenda, que eu já ouvi falar, é nas dunas, né? Tem as dunas do Roncador, que eles dizem que escutam um barulho, assim, aí, meio sombrio, mas a gente tem várias ali. Do outro lado a gente tem uma trilha bem legal também, que pode fazer do Morro do Bebê até a Vigia, ou da Vigia até o Silveira. Tem a lenda dos padres jesuítas, tem gente que vê os fantasmas dos padres. Tem em algumas outras trilhas, saindo um pouco do mar, a gente tem mais para cima, tem a trilha da Pedra Branca, tem muito registro do Boitatá, que são as bolas de fogo. Folclore da região aqui, né? Sim, é muito rico disso, né? Dando sequência à nossa rota, chegamos na Praia da Gamboa, extremo norte de Garopaba, que faz divisa com os municípios de Palhoça e Paulo Lopes e com a paradisíaca Guarda do Imbaú. Essa é uma das enseadas preferidas das baleias francas, mas se engana quem acha que vai vir à região e ir embora sem ver as tão esperadas visitantes. A região conta com uma rede de guias e condutores que organizam avistamento em toda a costa. Se não tem baleia aqui, que é difícil, normalmente elas estão aqui, né? Bom, então a pessoa já viu aqui, quer ver outras baleias, a gente tem os roteiros, né? Que a gente sai daqui, leva o pessoal até Itapirubá Norte também, que é um parceiro com o Instituto Australis, né? E viemos costeando ali pela Ribanceira, Ibiraquera, Praia do Rosa, próprio centro de Garopaba, né? A gente vem procurando e avistando as baleias que estão pela região aqui. Só nessa região da Gamboa aqui, a gente tem condutores aqui na região também, é possível fazer na Gamboa 3 percursos, caso queiram, na Ponta da Faísca, aqui até o Mirante, e tem a possibilidade de uma trilha também saindo da Gamboa até o Siriú. Essa trilha da Gamboa para o Siriú, ela é feita dentro de uma propriedade privada, então há necessidade de um condutor ambiental para poder estar fazendo esse trajeto, né? A maioria das trilhas que nós temos no território passam por propriedades privadas. Então existe um grupo que entre Garopaba e Imbituba e Laguna, que a gente chama de gestão de trilhas, que estão discutindo essas trilhas no território, de que maneira a gente pode estar mapeando, dando manutenção, sinalizando e conversando com os proprietários para que possa ser usado como um atrativo turístico. E aqui na Gamboa é uma das praias de Garopaba onde se consegue observar mais baleias. A comunidade se uniu para construir esse mirante de observação. Em alguns dias, nessa época de observação, é possível encontrar quase que 1 dúzia de baleias com seus filhotes. E elas ficam por aqui até novembro. Esse é um excelente ponto de observação, acho que um dos melhores aqui, né, entre Garopaba e Florianópolis. E elas chegam muito próximas aqui do costão. Aqui nesse mirante, então, é um lugar especial, né? A gente já teve a oportunidade de ver vários casais aqui, né? Casais não, mães e filhotes. E eles permanecem saltando aqui, fazendo várias acrobacias. Então é muito interessante esse local, é realmente especial. O período de observação é longo, já que há uma certa rotatividade entre as baleias. No final do mês de julho, no primeiro sobrevoo feito pela SCPAR Porto de Imbituba, em parceria com o Instituto Australis, foram avistadas 15 baleias. O período que elas mais estão aqui é setembro, né? Então as que vão chegando ali em junho e setembro elas estão indo embora, e tem as que estão chegando em setembro e vão embora em novembro. Então por isso que setembro sempre é o ápice de avistamento das baleias francas aqui na nossa região. Conhecida internacionalmente pelos dias de praia no verão, Garopaba desenvolveu ao longo das últimas décadas projetos em parceria com outros municípios e está se tornando um importante destino turístico também no inverno. É a safra da tainha, porque Garopaba a gente tem coisa para fazer o ano inteiro. Às vezes as pessoas pensam que é só verão, praia. Eu particularmente acho muito melhor fora do verão do que na temporada, porque em abril a gente tem um evento de pintura, porque agora já está se consolidando como um evento da cidade, né? Vem artista do Brasil inteiro pintar nossas paisagens que são realmente inspiradoras. Depois a gente tem a safra de tainha, de maio até agosto. Depois e farinhada também, fugindo um pouco da praia, a gente tem ainda muitos agricultores que fazem
nos seus engenhos, reunião de família, fazer a farinha de mandioca, que é uma tradição muito... A gente tem 25 engenhos ainda ativos em Garopaba. A rede catarinense de engenhos, junto com a Cepagro, fez esse levantamento recente agora. Então a gente tem muito engenho, que é um atrativo também, que a gente não está aproveitando da maneira que deveria. Tem bastante coisa, bastante opção então. Tem, o ano inteiro. E a baleia agora também, né? Que é fácil, a gente tem vários mirantes naturais, como esse ponto aqui, que é passível de avistar muito próximo. O turismo de observação de baleias embarcado está suspenso no litoral catarinense desde 2013 pela Justiça Federal. Após a aprovação do plano de manejo da área de proteção da baleia franca, no fim do ano passado, o ICMBio chegou a divulgar um edital para cadastrar as empresas que irão explorar o serviço. No entanto, no mês de julho, empresários de Imbituba e de outros municípios do sul do estado obtiveram uma suspensão do plano de manejo, mantendo a proibição da observação embarcada. As operadoras aguardam a possibilidade dessa atividade ser realizada ainda nessa temporada. Mas as águas do nosso litoral nem sempre foram tranquilas para as baleias francas. Durante séculos, a caça industrial e artesanal deste cetáceo atuaram em nosso litoral, levando a espécie a uma situação crítica, quase que à extinção. Uma viagem de mais de 3.000 quilômetros em busca de tranquilidade para parir e amamentar seus filhotes. Assim se repete um ciclo milenar feito pelas baleias francas, que deixam a Antártida em busca das águas tranquilas e quentes do litoral catarinense. Que nesse período em que ela permanece, ela não se alimenta. A baleia não se alimenta, a mãe, apenas o filhote com o leite materno. Então, ela tem uma camada de gordura bastante grande, né? São mais ou menos 40 centímetros. Então tudo isso faz com que ela tenha reserva suficiente para ela poder retornar até a área de alimentação, onde ela permanece, né? No nosso período de verão, no caso, que é de novembro até junho. Mas nem sempre esse mar foi calmaria para as baleias. Ainda no período colonial, a caça da baleia foi bastante explorada no litoral catarinense, com a instalação de 5 armações baleeiras. O óleo era o principal produto da indústria. A última baleia caçada foi em 1973 em Imbituba. Nas águas de Garopaba, a última baleia morta pelos caçadores foi um ano antes. Garopaba, na verdade, nós tivemos ali a armação baleeira de Garopaba, foi em 1793 a 95 que foi instaurada, né? E sim, muita baleia se caçou aí. O objetivo era, então, a extração do óleo, né, para iluminação pública e, posteriormente, então, para maciar o couro dos calçados, da indústria, né, de calçados. Mas, assim, teve uma história, digamos assim, muito triste, como tu diz, né? Havia toda essa cultura e o próprio desenvolvimento de Garopaba deve muito a essa indústria. Era praticamente digamos assim, a economia principal da cidade nesse período do século XVIII e XIX. Forçada pela indústria da caça, as baleias praticamente entraram em risco de extinção. Registros apontam que em meados de 1770, navios norte-americanos caçavam a espécie a 500 milhas da costa brasileira. A estimativa é que eles capturavam mais de 1.000 baleias por ano. Já a caça artesanal matava cerca de 60 francas. Digamos assim, a caça artesanal, claro que contribuiu, mas eram assim, pelos registros, eram 60, 70 baleias ao ano, né? E existem outras informações que dizem que chegava a 200, 300. Então, é importante ressaltar também esse fato, né, da pesca industrial que quase levou a baleia à extinção. E ela ainda hoje está em perigo e ameaçada de extinção. É importante também salientar isso, né? São vários os riscos hoje. A baleia franca ela se reproduz a cada 3 anos, então é um período bastante espaçado, né, de tempo. Além disso, né, ela corre vários riscos nesse trajeto todo.
Além do aquecimento global, que diminui a quantidade de comida dela lá no Atlântico Sul, né, nas Ilhas Geórgias, enfim, que é o crio, né, um pequeno camarãozinho que ela basicamente se alimenta dele. Após esse período sombrio, foram anos, uma década que elas não foram vistas na região. Então, depois desse período, de 1973 até 1982, que é quando se criou o projeto Baleia Franca, não se viu mais baleias na região. Tanto que o projeto foi criado exatamente porque começaram a observar que novamente elas estavam aparecendo por aqui. Aos poucos foram criando coragem e conquistaram o direito natural delas de vir e retornar para o seu lar, levando junto o que toda mãe mais zela, o amor pelo filho. Temos que trabalhar muito, né, para proteger toda essa área de proteção, para que a gente possa continuar tendo esse importante atrativo turístico que é a baleia franca na nossa região. E agora vamos te levar a um roteiro cheio de temperos e sabores. Garopaba tem no inverno mais de 20 restaurantes abertos que oferecem diversas opções de pratos e nós fomos conhecer alguns desses locais. Garanto que você vai ficar com água na boca. Confere aí. Além de excelentes opções de hospedagens, Garopaba também é reconhecida pela gastronomia. São diversas opções. O roteiro oferece desde a cozinha à base de frutos do mar, pratos com ingredientes da Amazônia, cozinha vegetariana, vegana, hamburguerias e até a culinária internacional. Assim como nos grandes centros, os restaurantes da cidade contam com avaliação e garantia das principais publicações do setor. Nosso roteiro começa nesse restaurante, localizado na região central de Garopaba, especializado na culinária vegetariana e vegana. Cada receita é feita com ingredientes selecionados. Durante o inverno, eles atendem até o fim da tarde. Nesse período de inverno, a gente tem a opção do almoço, né, que hoje a gente está servindo uma salada bem composta, que eu acho que a gente mostrou nas imagens. Ela vai um mix de folhas orgânicas, que a gente consegue aqui também com um parceiro nosso, que é o Orgânico Garopaba, onde eu recebo, né, essas folhas diariamente. E aí vão ser saladas compostas. Hoje a gente serviu com tomate cereja, com uns vegetais grelhados. Vai sempre uma opção de queijo, para quem for vegano, aí a gente não coloca o queijo, coloca sempre um extra de cogumelo e por aí vai. Tem sempre um molho especial, ou seja, a salada já vai temperada. E acompanha também uma cumbuca, né, uma cumbuca quente. Ontem, por exemplo, eu fiz uma lentilha de leite de coco com vagem grelhada. Hoje eu servi um grão de bico salteado com couve-flor e um molhinho de tomate em cima. Então é um almoço super reforçado, né? Para quem aí está na correria aqui de Garopaba ou para quem quiser vir realmente curtir um dia como esse ensolarado de Garopaba. Com experiência internacional, o chefe traz na bagagem pratos exclusivos com alimentos locais. Uma pedida e tanto para quem busca uma alimentação nutritiva e saudável. A opção de bolo, panqueca, uma toast com pão do Pietro, que é um pão artesanal. Aliás, fica a dica para quem estiver aqui em Garopaba, o pão Zen é uma super opção aí para quem gosta de pão, feito com fermentação natural, como eu falei, farinha orgânica e também está aqui no Brotô às 10 horas da manhã. O aconchegante lugar abriga a originalidade dos alimentos, a sustentabilidade e a criatividade. O local perfeito para quem quer aliar a curtição da viagem com uma boa alimentação. Vem muita gente nessa época, né, para ver as baleias, né, que é um atrativo da nossa região. Aliás, eu já tive o prazer de remar ao lado de uma, então realmente é muito especial você avistar uma baleia. Nessa época que tem vários festivais, né, tem também o Festival Gastronômico, que também é um atrativo para o pessoal.
além das baleias, e várias pessoas vêm aqui no Brotô dizendo das nossas belezas aqui naturais, né? Dizendo desses acontecimentos como ver a baleia e também em participar do festival gastronômico. Não só isso, os turistas acabam vindo muito para o Brotô, justamente para sair um pouco daquela agitação da cidade, né? E vir em busca de uma alimentação saudável nos dias de descanso também, então acaba sendo uma bela de uma opção. Ainda na região central da cidade, encontramos essa hamburgueria. Com alta avaliação pelo público, o local tem se especializado no segmento, com um cardápio variado com novidades a cada temporada, inclusive no inverno. Tenta adaptar, porque por mais que todo mundo ame e tenha o seu preferido, eles sempre vêm aqui e querem alguma coisa diferente, né? Então, o ano passado, por exemplo, a gente fez a sopa no pão. Esse ano a gente vai colocar uns churros com Nutella, com doce de leite, assim, que é para esquentar mais ainda. Falando de hambúrgueres, são várias opções que vão desde os tradicionais até os mais ousados, criados pela própria casa. Algumas criações, inclusive, se tornaram favoritas. O cardápio também conta com alternativas para quem não curte carne. Tem muita gente que come carne, tem muita gente que foge da carne e quer um frango, até pela parte fitness que o pessoal está, os clientes, e tem a parte vegana. E Garopaba pega Praia do Rosa, Ferrugem, é bastante gente que mudou a qualidade de vida, o tipo de alimento. Então a gente tem dos 3 sabores que eu fiz, que a gente tem aqui na casa, eu fiz o de carne, que ele é 5 queijos. A carne dele é com entrecô, né? A gente moe no dia o entrecô, faz um hambúrguer a 180 gramas. E daí ele vai queijo gorgonzola, mussarela, catupiry, vai cheddar, vai provolone, tudo no fogo, né? Na grelha. E fica essa delícia. O pão australiano, então ele é feito com açúcar mascavo também. É bem diferente, bem leve. Tem o de frango que a gente fez, que é esse aqui, que ele é com geleia de pimenta, que é feita aqui também, né, com geleia de pimenta, maçã. Ele tem um crispes de cebola em cima, uma delícia. O frango é grelhado, também temperado. E tem o vegano, que nós temos várias opções. Tem de soja, tem de batata doce, temos o de lentilha e temos o de beterraba. Porque cada um tem um gostinho diferente. Temos a opção de queijo vegano nele. E é muito gostoso. Pode pegar qualquer hambúrguer e trocar qualquer lanche, trocar o hambúrguer. E tu monta ele, acaba montando da maneira que você gosta. O local funciona o ano inteiro, aberto a partir das 6 horas da tarde. Além das delícias da cozinha, conta ainda com uma carta de bebidas especial, inclusive com uma cerveja exclusiva. Nós temos 5 torneiras e o de pitaia só se encontra aqui no Guimemes e é produzido com a fruta, sem corante e sem nada. E hoje nós estamos com mais 2 torneiras, um chopp diferente deles, que também é muito gostoso, de cacau, de café, cupuaçu, muito bom. Tem muitas trilhas e tem a questão das baleias, né? Quando a gente veio para cá, a gente tinha que fazer trilhas para enxergar ela. Hoje, você chega ali na praia principal e você consegue avistar as baleias tranquilamente, sem binóculo, sem nada, elas dão um show, sabe? Garopaba cresceu muito, mudou muito. A questão do surf, a questão da pesca da tainha, que traz o pessoal para cá. Tem festival, tem a própria quermesse, que movimenta bastante a cidade, né? E é tudo gratuito e é um espetáculo, assim, hoje vale a pena. Esse outro estabelecimento, pertinho da Praia Central, oferece uma opção exclusiva na região. O poke, como é conhecido, está presente nas grandes metrópoles do mundo e agora por aqui também. Os pratos são leves e nutritivos, tendo como base o peixe cru, além de outras opções. Nossa comida é derivada realmente do Havaí, né? O poke, na verdade, é um tipo de corte do salmão que fica em formato de dado, como a gente come aqui, né? Somos também pioneiro aqui em Garopaba em relação ao pokes. Aí nós temos sugestões do cardápio, você pode montar passo a passo, que geralmente o pessoal já gosta de comer,
ou nós temos 4 sugestões do cardápio. Também quem não conhece, a gente já indica essas sugestões que facilita na hora de escolher também a comida, né? Nós temos 4 opções de peixe, né? A gente tem a opção vegana, que é o shimeji, que é um cogumelo. Temos 7 molhos e 21 complementos. Então tu consegue fazer, tu montar exatamente como tu gosta, né? Fica uma combinação bem particular, né? Ideal para uma refeição rápida, o prato fica pronto em menos de 1 minuto e tudo é feito assim, na frente do cliente que escolhe os ingredientes. O pessoal pega, monta como quer e já sai, ou come rapidinho, tu mata a fome bem rápido e não fica na fila esperando também, né? É bem fresquinho, né? Então o pessoal pode sair da praia naquele calorão, vem e come um peixinho bem fresco, né? Inverno também o pessoal que gosta de comer comida saudável, vai encontrar isso sempre, né? De segunda a segunda a gente está aqui aberto. Tem movimento aqui na cidade o ano inteiro, a gente tem a época das baleias, né? Aqui atrai muito público em relação a trilhas que a gente tem o ano inteiro. A gente tem desde a água, né? Água com gás e sem, refrigerante para as crianças, a gente tem chás e sucos, né? E o pessoal que já quer tomar assim final do dia, tem uma cervejinha também bem gelada para o pessoal dar aquela relaxada também. O estabelecimento tem foco no resgate da cultura alimentar amazônica. O projeto iniciou em 2017 e tem nos principais insumos do restaurante alimentos comprados diretamente dos produtores. Açaí, tucupi, cupuaçu e bacari são alguns dos ingredientes vindos do norte. A negociação é feita pelo proprietário diretamente com os produtores, que passam por uma avaliação, comprovando que a origem é responsável e sustentável. Hoje em dia nós somos um estabelecimento de ingredientes da floresta, ingredientes amazônicos, sempre com um elo direto com o produtor, seja ele uma ação indígena, seja uma ação ribeirinha, seja uma ação de agricultura familiar, produtor local, mas que esse povo, esse ribeirinho, esse indígena, esse cidadão que esteja, né, manuseando ou fazendo extrativismo, ele respeite a floresta, né? Isso que a gente sempre preza, né? E é isso que eu vou lá retratar, vendo se realmente está acontecendo isso, né? E aí a gente mostra no Instagram. Então o projeto ele começou com uma plataforma digital, acompanhando todo o meu mapeamento, onde eu comecei a angariar, né, insumos, para daí sim a gente trazer à tona o primeiro modelo de negócio, o primeiro espaço físico, o Amazon Tastes, que é esse que a gente está presenciando agora. O espaço está localizado na região central de Garopaba, onde antes funcionava a Casa Kim. Apesar do local não ser um restaurante de culinária amazônica, em todos os pratos, o sabor daquela região é trazido para o preparo dos alimentos, com ingredientes exclusivos, proporcionando uma experiência única, aliada a ingredientes típicos da região. É impossível a gente criar um prato 100% dos ingredientes que eu trago por causa do preço que ele chegaria. Ele ainda se torna um pouco muito oneroso, né? Até por causa da logística, por causa também, vamos botar assim, da variação devido a ser muito sazonal os produtos que a gente traz. Então a gente sempre trabalha com ingredientes amazônicos, co-criando com ingredientes locais. E aí a gente procura manter a mesma essência, produtores locais, orgânicos, que venha da comunidade daqui, né? Assim, com uma medida compensatória do que eu estou trazendo de lá, eu consigo também co-criar com o povo daqui, né? O resgate e a valorização do localismo e da sustentabilidade não está só no alimento. O espaço também abriga exposições de arte e artesanato, e toda a decoração do ambiente remete à cultura indígena. E isso também não só em alimentos, a gente procura fazer isso também em artesanato, em artistas locais, sempre algum toque, a gente sempre tenta ter algo local. A gente tem parceria com uma cervejaria, a Cerveja Fari, né, que hoje em dia a gente desenvolveu 2 rótulos, com com cacau selvagem da Ilha do Cumbu, cacau da Dona Nena, e outro também com cupuaçu. Então a gente sempre procura valorizar também o local, né, e trazer também valoriza como a gente já está valorizando aquele produtor lá da floresta também, que também é nosso, brasileiro, né? É uma coisa regional um pouco maior, né? Uma coisa que é o país, é um ingrediente que acaba saindo da Amazônia e não passando pelo resto do Brasil, né? Então é isso que a gente também, que eu procuro sempre dar esse acesso a essa região aqui, a região sul, ter o acesso desses ingredientes e com a mesma pureza que a gente encontra lá, né?
consciência de ter essa medida compensatória de fazer isso no local que a gente está inserido, certo? Então essas ações que a gente tenta fazer nos pratos, tenta fazer no ambiente, tenta fazer em eventos, como agora o evento que toda a equipe, né, toda o grupo societário e os envolvidos no projeto Amazon Textos hoje em dia desenvolveu junto com esse artista local, né, o Mano Red, aí, que a gente tem os quadros dele na casa também, enfeitando, decorando o nosso espaço. A gente é muito fã também da obra dele, então a gente sempre procura essa medida compensatória, né, esse equilíbrio, na verdade. Cria um ecossistema de atrativos para o inverno também. Se torna circular, né? Se torna circular e sim, o inverno, até porque a gente está num ambiente hoje em dia que a gente tem trânsito, né, em Garopaba no inverno, né? Então aquela coisa que Garopaba vive só do verão não faz sentido. Um alimento que passou por diferentes fases, desde o simples pão e carne até os modos mais industriais. Hoje o hambúrguer vive uma nova fase e há no mercado diferentes formatos. Essa hamburgueria, localizada na região central de Garopaba, se especializou e é visita obrigatória para quem procura um paladar de qualidade, acompanhado de uma boa bebida. Com o passar do tempo, com as novas cozinhas que vieram surgindo, com a globalização de várias fusões de gastronomia, surgiu o hambúrguer gourmet, tá? E teve essa febre, tem essa febre de colocar ingredientes mais elaborados e usar cortes diferentes. Também veio o nosso caso, que é mais a hamburgueria artesanal, onde tudo é feito diariamente. Às vezes não são usados ingredientes tão caros, mas são feitos diariamente. Há 5 anos no mercado, já se consolidou como um dos pontos preferidos pelos amantes de um bom hambúrguer. Em um ambiente descolado, a casa preza pelo atendimento e consegue traduzir a simplicidade do alimento em uma experiência única. A experiência gastronômica que a gente tem para oferecer, a gente tenta fazer com que ela seja mais aconchegante possível. Que tu fique bem no lugar que tu tá, sendo bem atendido e comendo uma boa comida. Acho que sem esse equilíbrio perde a razão. Aberto o ano todo, são elaborados cardápios exclusivos para as diferentes épocas, como no inverno, por exemplo, ideal para um lanche rápido, curtir com a família e amigos. O sucesso do local está aliado ao cuidado. Todos os detalhes são pensados em proporcionar o melhor para o cliente, desde a seleção dos alimentos até a decoração do espaço, intimista e aconchegante, um lugar perfeito para matar a fome no inverno. Tu pode moer filé e fazer um hambúrguer, mas essa carne não foi feita para isso, entende? Tu usar uma carne de qualidade, um boi de qualidade, não vai importar qual corte que tu vai usar, desde que a origem dele seja boa. Então aí que está um diferencial do Guna, em prestar atenção nas verdadeiras e nas originais alimentos que tu tem no hambúrguer, sem inventar nada demais, sem assassinar a gastronomia, entende? Cara, o Guna pra mim é alegria. Sucesso. Guna pra mim é amizade. O Guna pra mim é sentimento. Guna pra mim é paladar. Os Sabores da Terra de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até mais!